Boa noite, meus amigos queridos. Estamos aqui, eu e a minha querida companheira Rosane, nesse Evangelho do Lar. Esse momento onde nós podemos e devemos convidar aqueles que fazem parte desse reduto, dessa célula chamada lar, dessa reunião de espíritos perfeitamente planejada pelo mundo espiritual para o crescimento de todos. Então, é nesse momento que nós vamos dar o nosso testemunho de que queremos que quem dirija esse lar, que seja a célula principal, se chame Jesus. E quando fazemos o Evangelho no nosso lar, acende-se um ponto de luz e ilumina-se ali, e essa luz, com a refração que ela possui, atinge outros lugares, casas, bairros. Mas é importante que exista esse centro luminoso para que ela possa se espargir por outros lugares. Então vamos colocar a nossa aguinha, que vai ser imantada das magnetizações necessárias para cada um, como se tivesse um nomezinho ali. Pode ter certeza que cada gole é um gole daquilo que é o do melhor preparado para nós, tá? Tenhamos certeza de que é um momento de muita alegria fazermos o Evangelho dentro do nosso lar. É quando dizemos, sim, Jesus, eu quero. A nossa companheira vai fazer uma leitura inicial e depois vai fazer a nossa prece. Nós vamos ler uma página do livro Luz e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O texto tem o seguinte título: Quando a compreensão estiver conosco. Quando a compreensão estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a dificuldade respeitável de um irmão. Quando a compreensão morar em nossos ouvidos, receberemos a injúria e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam sem exato conhecimento. Quando a compreensão se nos alinhar no próprio verbo, o falso julgamento surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável de quem nos procura, e saberemos fazer o silêncio bendito com que se possa, tanto quanto possível, impedir a extensão do mal. Quando a compreensão se nos associar ao raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz da fé para a justa resistência. Quando a compreensão clarear-nos o sentimento, a rigidez espiritual jamais encontrará guarida em nós outros, porque o calor da benevolência irradiar-se-nos-á do espírito, estimulando a alegria dos bons e reconduzindo a infelicidade dos companheiros que ainda se confiam à ignorância. Quando a compreensão brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para as tarefas do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os limpos de coração, proclamou o excelso amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a ignorância inflama na terra para tormento da vida. Palavras de Emmanuel que a gente até não tem como falar mais alguma coisa, mas apenas acrescentando que diante de tanta sabedoria, de uma lavra espírita, não só espírita, mas uma lavra de livros cristã que nós temos, essa compreensão se faz cada vez mais possível através do estudo
através dos exemplos. E com esse estudo e com esses exemplos, nós temos a compreensão para não julgar, para entender, para ficar, quando diante de nós se apresentar uma situação muito difícil, permanecermos em silêncio e em prece. Né? É a água na fogueira. Exatamente, é a água na fogueira. Então, compreensão, meus amigos, para conosco e para com o próximo. E essa compreensão a gente só consegue através do entendimento, através do estudo e das palavras do nosso Jesus. E é com esse pensamento que nós iniciamos a nossa prece. Jesus, querido amigo, querido mestre e companheiro, nos ajude nesse caminho de luz, nesse caminho de compreensão, que são as suas pegadas, as pegadas do Mestre, as palavras do Senhor que nos conduzem ao bom entendimento, as palavras do Senhor que nos conduzem a ter essa noção do que é preciso fazer. Senhor Jesus, que esse nosso evangelho de hoje e todos os evangelhos que são pérolas para a nossa vida, para a nossa caminhada, que são luzes que se acendem nesse caminho, possam nos fazer cada vez mais a compreender, a entender, a não julgar, a ser humildes, seguidores da Tua Palavra, Senhor. E quando, por força de ainda estarmos encarnados, no lampejo de um momento, quisermos que a nossa voz se faça mais alta, que tenhamos, como o Senhor ao nosso lado, a sabedoria de calar, para não ofender jamais. Que sejam nossas palavras de amor, de ternura e de misericórdia, para nós e para com o nosso próximo. Que essa seja a caridade para nós e para todos os outros. Que assim seja, graças a Deus. E agora vamos ao nosso Evangelho, a nossa pérola de hoje. Do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, obra codificada pelo nosso querido Allan Kardec. O capítulo 5 se chama Bem-aventurados aflitos, fazendo parte ainda das bem-aventuranças do Sermão da Montanha do Senhor Jesus. Item 3, ainda é a interpretação de Kardec sobre esses aflitos, que somos todos nós estamos aflitos, nos afligimos, mas as aflições ganham novos matizes, novas interpretações. Vamos ler o que Kardec nos fala sobre essa justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem se efetivar na vida futura. Sem a certeza do futuro, todas essas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter mais mérito. Mas então pergunta-se, por que uns sofrem mais do que outros? Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa situação? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e dar paciência,
mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem o infinito das perfeições. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente justo e bom, não pode agir por capricho nem com parcialidade. As intercorrências da vida têm, pois, uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o de que cada um deve bem se compenetrar. Deus encaminhou os homens na compreensão dessa causa pelos ensinos de Jesus. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, revela-a inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Meus companheiros, essa justiça das aflições, ele vem falando, porque tantas e tantas vezes nós vemos aparentemente uma história se encerrar, porque a nossa a visão é extremamente limitada, nós vemos a existência como toda a vida daquele espírito e aquela situação ficar ainda sem ser resolvida. Que justiça tem aí? Olha só, morreu, aconteceu e sofreu tanto. Para quê? Nós temos que alargar o nosso olhar. Nós temos que ter a certeza que se esse Pai de amor, justiça, bondade, sem nenhum tipo de merecimento que não seja real ao próximo, respeitando todas as nossas condições, Ele é soberanamente justo. E essas causas, essas situações temporárias também são justas. A gente, como ele disse aqui, muitas vezes a fé no futuro ela pode consolar e dar paciência, mas não explica. Se nós não procurarmos uma fonte de conhecimento e esclarecimento lógico, coerente, bondoso e verdadeiro, nós vamos ficar realmente incomodados com essas existências que nós conhecemos, sem que elas finalizem com um resultado final favorável. Não entenderemos. A razão pela qual estudamos é justamente essa, para que nós possamos nos esclarecer. Isso está tudo certo. Tenha certeza absoluta de que o plano espiritual programou, planejou para a sua existência de todos aqueles que estão ao seu redor, como nós estamos fazendo o culto do Evangelho no lar, para esses espíritos que não foram reunidos ao acaso, cada um está ocupando, desenvolvendo o papel necessário para o adiantamento de todos. E sempre que somos acometidos, e todos nós o somos, por alguma adversidade, seja ela qual for, que dimensão for, o tamanho que for, tenhamos a certeza do que foi lido. Deus é bom, é justo, é misericordioso, não comete enganos. Ele é um pai amoroso, mas é um pai educador. Sim. E ele quer que cada um dos seus filhos cresça. E como nós, muitas vezes, somos crianças que não queremos aprender, as situações, não que ele traga, as situações, como já falamos aqui uma vez, a nossa consciência nos traz situações para que esse aprendizado aconteça. Então, quando formos acometidos de qualquer situação desfavorável, a certeza maior, Deus faz tudo
correto. Tá tudo Para quê? certo. Para o nosso aprendizado. Tudo certo. Esse entendimento faz toda a diferença. Com certeza. Toda a Quantos diferença. conflitos poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos essa luz, tirássemos essa catarata que obscurece a luz do Evangelho. Nós temos que fazer essas Quando não nos cirurgias. tornamos vítimas, Sim. quando entendemos que não é castigo, que não é para o nosso mal, mas sim um grande aprendizado que Deus está nos proporcionando, é difícil? É. É difícil. É muito difícil. Não estamos dizendo É difícil. que não seja difícil. Claro. Mas a base, por esse entendimento do Evangelho, faz toda a diferença. É aquela bifurcação, né, Claudinha? É. Eu tô aqui, nesse momento de dor. É. Ou eu vou para cá, ou eu vou para cá. E o momento e o caminho que a gente escolhe faz toda a diferença. E pode ter certeza que se nós estamos passando por algum momento em que seja extremamente doloroso na nossa vida, é o momento do grande amadurecimento. Sim. Pode ter certeza que o aprendizado que nós precisamos tirar dessa situação, desse instante em que nós estamos vivenciando, vai nos acompanhar para toda a nossa existência, porque nós estamos vivendo um período da nossa vida eterna, como já vivemos outros períodos, outros intervalos, mas nesse momento que estamos vivendo, esta é a grande oportunidade de transformação. Nada na nossa vida acontece por acaso. E por mais difícil que seja, muitas vezes, o nosso método pedagógico de aprendizado é muito maior com a dor. Mas ele não nos dá um peso maior Do que podemos suportar. do que podemos suportar. Graças a Deus, Senhor. Agora, já nos aproximando um pouco da finalização desse momento, no dia de hoje, nós daqui, cheios de carinho e de humildade, pedimos essa espiritualidade amiga que visite esses lares, que visite esses corações, visitem esses pais, essas mães, os que choram, os que oram, os que agradecem, os que pedem, todos aqueles companheiros espirituais responsáveis pelos seus lares, sentinelas, fiquem atentos, alertas, removam-se os miasmas necessários, façam a limpeza que necessita ser feita e que a oração seja o grande bálsamo homeopático em doses intensas, frequentes, para combater males que poderiam vir a acontecer no futuro. A oração é curativa. E se todos os dias nós orarmos, fazemos uma profilaxia nos nossos lares. Porque mudamos as energias e é necessário. Desejamos que todos tenham aproveitado bastante este momento, pedindo a Jesus, seus mensageiros, a essa espiritualidade amiga, presente em nossas vidas, muito mais do que imaginamos, que ela possa sempre nos sugerir bons pensamentos, bons sentimentos e boas atitudes. E repetindo aqui o que Emmanuel nos diz, os espíritos se enternecem muito com as nossas palavras, mas só se convencem com as nossas atitudes. Tenhamos atitude. Amor é atitude. Graças a Deus. Nós agora vamos beber a nossa aguinha, né? Tendo a certeza que o remedinho foi colocado,
assim como nos lares. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.